Bom, pessoal, mais um relato aqui do meu amigo João. Nós vamos contextualizar primeiro e depois ele vai contar o que ele viu. Então, João, primeiro para você se apresentar, como é seu nome completo? Boa, Edu, meu nome é João Carlos Alves Pinto, tenho 33 anos, sou natural de Porto Ferreira, morei em Porto Ferreira praticamente toda a minha adolescência, e aí por volta dos 19, 18 anos eu fui morar fora. Atualmente eu moro em Ribeirão Preto, mas ainda tenho muita conexão, muita relação ainda com Porto Ferreira, é a cidade da minha família, muitos amigos lá, então praticamente ali uma vez ao mês eu ainda retorno para a cidade, que é a cidade onde eu nasci, e afinal de contas é a cidade do coração, né? Com certeza. E você morou em Porto Ferreira há muito tempo? Morei até por volta ali dos 18, 19 anos, depois eu acabei indo estudar fora, fui para São Carlos, morei também por um período ali de 4 anos em São Carlos, morei em alguns lugares, né? Morei por 2 anos em Matão, cheguei a morar uns 3 meses nos Estados Unidos, e aí eu atualmente estou morando em Ribeirão Preto, já vai fazer quase 4 anos. Ok. E o relato que você vai contar para nós aconteceu em Porto Ferreira? Em Porto Ferreira, exatamente. Você lembra a data aproximada? Edu, eu não lembro a data aproximada, mas eu era adolescente, de criança para adolescente, tinha ali por volta de 15 anos, mais ou menos. Tá. Eu lembro que era um período mais ou menos, talvez até igual esse, ali por volta de agosto, setembro, era um tempo que eu lembro muito bem, estava um pouco mais frio assim, então, assim, aquele momento marcou muito, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, na memória, então eu lembro até mesmo da roupa que eu usava na época, que era uma roupa um pouco mais de frio, assim, então provavelmente deve ter sido assim por essa época de julho, agosto, mais ou menos. O horário do ocorrido, você lembra mais ou menos, à noite? Cara, foi pela manhã. Foi de manhã? Pela manhã, por volta de umas 8 da manhã ali, mais ou menos. À luz do dia. A luz do dia, cara, foi, é igual eu falei, foi assim uma experiência que eu por muito tempo acabei não falando para as pessoas, né, não contei para as pessoas, até mesmo por medo de julgamento, alguma coisa assim, mas depois, conforme eu fui ficando mais velho, eu fui percebendo que eu não estava sozinho ali, né, nessa visão que eu tinha, de que existe algumas coisas que a gente às vezes nem consegue explicar, mas aí eu acabei tendo mais coragem de contar e compartilhar com as pessoas. E para muitas pessoas que eu conto, realmente o pessoal acredita, assim, fala que realmente é factível, né? Não é uma coisa que foi inventada, não tem porquê, né? Não é parte da minha índole, assim. Quem me conhece sabe que eu não teria por que inventar isso. E onde foi, João? Foi na cidade de Porto Ferreira, mas exatamente em que local? Foi exatamente em frente à minha casa, né? Eu morava junto com os meus avós, então meus avós moravam na casa da frente, eu morava na casa do fundo, e ali próximo ali, para quem é de Porto Ferreira vai entender, é próximo ali do Jardim Bela Vista, fica bem até próximo mais ou menos do centro, e eu lembro que a gente toda vez, cara, todo domingo, a gente se reunia, a gente pegava toda a família e ia pro rancho do meu avô. Então, todo domingo de manhã, a gente se organizava lá em casa, né? Carregava a caminhonete do meu avô e aí depois saía para o rancho, onde a gente acabava passando ali o final de semana. E aí, nesse dia específico, aconteceu isso, eu saí para fora e acabei tendo esse contato aí. Foi algo muito impactante, assim, naquela época. Então vamos propriamente para o relato. O que foi que você viu? Como é que foi o contexto? Conta pra gente aí. Boa. Então, Edu, como eu comentei, né? Saía pela manhã, a gente se organizava, eu ajudava meu avô sempre ali. E aquele dia específico, meu avô ele já tinha saído com a caminhonete dele e tinha voltado. E aí eu lembro que ele falou, João, ajuda eu guardar as coisas aqui, pode ir pegando as coisas que tá aqui dentro e vai levando na caminhonete para adiantar. Falei, beleza, vou. E aí, cara, eu saí pra rua, comecei a guardar algumas coisas na caminhonete. Quando eu olhei pro céu, eu vi um objeto. Ele era um cinza meio que prateado. Ele tinha muito um formato triangular, talvez. E até depois a gente acabou conversando recentemente, né? Eu vi que saiu uma matéria no Metrópolis que mostrava um objeto exatamente do formato que eu vi. Por muito tempo eu não consegui especificar, mas depois nessa matéria recente, que até saiu pelas redes sociais, ficou muito claro e era exatamente aquilo que eu via, né? Um objeto muito prateado, que brilhava, e ele alternava entre estático e alguns movimentos.
Então, naquela época, cara, qual que foi a minha principal decisão ali? Falei, não é possível que eu não vou deixar isso aqui passar. Eu corri para dentro de casa para pegar uma câmera, que é aquelas câmeras JVC, de fita e tal, que na minha cabeça eu falei, vou gravar isso. Quero gravar isso porque tá muito claro. O negócio não estava numa altura tão alta, né? Não estava numa altura que era impossível de captar com a câmera. E aí, cara, eu corri para dentro. Foi o tempo de eu ir para dentro e voltar, não tinha mais nada. Aí veio aquela... Putz, deu aquela... broxou, né? Tipo, a gente tava na vontade de pegar o negócio e de repente sumiu. Então, eu fiquei naquela decepção. E aí, cara, eu voltei para guardar a câmera. E fiquei quieto, não falei para ninguém. Cara, quando eu volto de novo, o objeto tá lá. Brincadeira, hein? Cara, eu falei, não é possível isso. E aí eu fiquei um tempo olhando ainda e tal, e aí ele começava, tipo, dar uma movimentada um pouco maior. Aí eu ainda tentei mais uma vez, Edu. Eu fui de novo para dentro de casa, peguei a câmera, voltei e não tava. Aí eu já entendi que, pô, não era realmente para ser captado aquilo, né? Então, eu guardei a câmera, aí quando eu voltei pela segunda vez, já não tinha visto mais, mas aquilo ficou muito marcado para mim. Então você tentou filmar o objeto duas vezes. Você pegou a câmera, voltou, pegou a câmera, voltou. Quando você estava com a câmera, o objeto não estava mais lá. Quando você estava sem a câmera, o objeto estava lá. Até arrepia, cara, porque assim, é muito claro para mim aquilo. Tipo, a segunda vez que eu fui, voltei com a câmera, para mim ficou claro, tipo assim, não é para fazer imagem nenhuma, né? Então, não consegui captar nada, mas a imagem, o que foi visto, não pode ser desvisto. Tá gravado na sua memória. Tá gravado na memória. João, emitiu algum som? Você lembra disso? Não lembro de ter emitido som, Edu. Não, acho que não teve realmente a questão do som. Era muito assim, essa questão do visual, né? De ter essa imagem, essa cor, que era bem diferente, assim. E ainda, cara, para aquela época, isso a gente tá falando de, sei lá, quase 20 anos atrás, né? E não dá para falar que era drone, né? Nem muito menos, sei lá, balão meteorológico, porque era uma coisa que, literalmente, eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Então foi uma coisa muito inédita, assim, do ponto de vista de conhecer objetos e tudo mais. Para mim, aquilo ali, cara, foi muito único, sabe? Você falou que tinha um formato triangular, lembrava um formato triangular. Isso. A cor... Isso. Era prateado. Era prata, assim. Você, não sei se faz tanto tempo, né? Você se lembra de repente, se a luz do sol batia nele, ele refletia a luz do sol ou não? Se você chegou a ver só a cor dele mesmo? Como era um dia que estava meio nublado, então assim, ele dava para ver que ele estava baixo, dentro do nível da nuvem, mas não tinha essa questão do sol refletindo, não tinha nada disso. Era uma cor realmente bem assim, diferente para mim naquele momento ali. Entre indas e vindas de buscar a câmera, né? Sim. Quanto tempo você acha que você ficou observando ele? Ah, cara, foi assim, na minha cabeça, acho que naquela época eu achava que tinha demorado, assim, mas hoje, lembrando do ocorrido, assim, eu percebo que foi até rápido, sabe? Tipo, deve ter sido coisa de 5 minutos no máximo, Edu. Nossa, bastante tempo até. Assim, entre essa primeira vista, ir pra dentro, voltar, pegar e voltar de novo, tudo assim não deve ter passado de 5 minutos. E você disse que ele alternava entre ficar estático, parado e alguns outros movimentos. Isso, eu lembro muito disso, porque ficava parado, fixo, nossa, tipo, parecia que alguém tinha colocado o negócio lá. E aí, de repente, ele dava umas mexidas, assim, tipo... Como eram essas mexidas? Era pro lado, para trás, para cima? Era meio pro lado, assim, e eram uns movimentos que, tipo, era rápido até, relativamente rápido, assim, de um deslocamento de um lado pro outro. E como foi que ele desapareceu? Ele sumiu, ele voou, ou você entrou e parou de olhar? Foi exatamente assim, da questão da volta, né, de quando eu saio, ele tá lá. Quando eu entro para dentro e volto, ele já não tá mais. Então, assim, eu não vejo de fato como que é o desaparecimento. Mas eu só sei que nesse momento, né, quando eu saio do campo de vista que eu tô olhando, quando eu volto, já não tá mais. Quando você olhou para aquele objeto, você chegou a pensar que era o quê? Ou você não pensou nada? O que te passou pela cabeça? Assim, acho que talvez para mim naquela idade, que era, vamos falar assim, um adolescente, né, tava entrando na adolescência, um pré-adolescente, na primeira hora que eu olhei, me deu um susto. Assim, foi um susto que eu tive.
E aí depois que passou, eu raciocinei que, putz, poderia ser realmente algum objeto, um OVNI, alguma coisa nesse sentido. Mas para mim ficou claro que não era algo comum, era alguma coisa mesmo relacionada com isso. Você já de cara sentiu que era alguma coisa estranha. Sim, sim, sim. E Se depois, fosse algo comum, realmente não teria me chamado tanta atenção naquela época. do que eu entendi, ali no momento, não. Mas depois você chegou a pensar Depois que poderia ser uma nave, um OVNI, sim, sim, sim. Ficou mais claro depois. Exato. Você se lembra se houve alguma interação mental ali na hora? Você olhando para aquele objeto, você sentiu alguma coisa, uma espécie de telepatia, alguém tentando se comunicar, dizer algo? Ou talvez como se você... Talvez como se quem estava comandando aquele objeto sabia que você estava olhando, o vendo, e você sentiu isso? Ou não, você não sentiu nada, só olhou mesmo? Cara, assim, principalmente aquele momento que eu falei, né, que quando eu voltei com a câmera pela segunda vez e que o negócio tinha sumido, aí pra mim, eu tive esse sentimento, que tipo assim, putz, não é pra alguma coisa, não quer que seja mostrado. Mas, Edu, eu me lembro muito, assim, da questão do poder visual daquilo, sabe, cara, de me manter preso e curioso, ao mesmo tempo, assim, de despertar essa curiosidade, essa coisa de, putz, o que é isso, meu Deus, o que é essa questão que eu tô vendo aqui que tá me despertando. Então, assim, é meio que magnético o negócio mesmo, sabe? De te prender mesmo a atenção e é uma mistura entre você querer continuar olhando e querer correr para dentro para poder gravar aquele momento para falar para as pessoas verem que você tá olhando também. Então é um negócio muito doido, assim. Interessante isso, hein? Você tentou gravar 2 vezes, eles não Não, deixaram. cara, putz, aquilo foi muito decepcionante naquele momento. E só você viu. Só eu vi, cara, porque aí depois eu comentei e tal, com meu avô ali rapidinho. Falei, tinha um negócio estranho aí e tal, mas tentei pegar a câmera, mas não deu. E aí eu nem fiquei muito entrando no detalhe, sabe? Tipo, porque na minha cabeça eu pensava aquilo, putz, nem vou ficar dando muito a minha opinião aqui, porque meu avô vai falar que eu tô ficando doido, alguma coisa nesse sentido, não vai acreditar. Então, acabou que eu nem entrei muito no detalhe com ele. E aí depois, como eu falei, né? Depois, mais velho, eu acabei compartilhando isso com mais pessoas. Aqui em Porto Ferreira, o único avistamento que você teve foi esse. Foi. Você teve mais algum outro fora esse, em outro lugar? Cara, nunca mais depois. Em Porto Ferreira ou outro lugar, nunca mais. Realmente, assim, o que me talvez causa esse espanto é isso, né? De ter sido tão claro dessa vez e depois eu não ter visto outras vezes. Nunca mais. Muito bem, João. Muito obrigado aí pelo seu relato. Eu lembrava que você tinha me contado que tinha visto alguma coisa aqui em Porto Ferreira, mas Sim. eu não lembrava exatamente o que era, e também agora você contou com uma riqueza de detalhes, essa coisa de vai buscar a câmera, volta, o cara não tá lá, aí, agora tá lá, peraí, deixa eu pegar a câmera de novo, oh, não tá lá de novo, aí eu volto, ele está lá outra vez, né? Como eu te falei, né, foram assim, na minha cabeça deve ter sido algo em torno de 5 minutos, mas que foi foi intenso aquele momento ali, né, então acho que ficou muito marcado mesmo, essa questão principalmente o interesse de querer captar aquilo para depois poder ver de novo, mostrar para alguém. Mas foi exatamente isso. Muito bom. Muito obrigado, João. Enriqueceu aqui, né, o programa, né? A gente agradece o Cleiton, o Riba aí que convidaram a gente para falar, e eu convidei, você gentilmente aceitou. Então, em nome deles também agradeço você ter cedido aí seu tempo, seu relato para nós, João. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Um abração para todo mundo que está assistindo a gente aí.